Boa noite, meninas. Estamos aqui mais uma noite, em nome de Jesus, graças a Deus, reunidas para meditar na palavra de Deus. Estamos no primeiro capítulo do livro de 1 Coríntios e falamos brevemente a respeito da condição que era esse povo que Paulo estava evangelizando. Paulo fundou uma igreja lá, mas ele teve inúmeras dificuldades em vista da qualidade, das características daquela população local. Mas, enfim, Paulo teve lá seu êxito e ele continua lutando para que a coisa dê certo. E a carta de 1 Coríntios é justamente uma tentativa de fazer com que aquela igreja não descambe para a perdição, mas ela continue nos caminhos do Senhor Jesus. Sem mais delongas, vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, te agradecemos por estarmos mais uma noite reunidas em teu santo nome. Te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor nos permite revelar a tua palavra, porque o Senhor nos permite estarmos aqui tendo acesso à mente de Deus. Te agradecemos porque o Senhor abre e expande a nossa mente para toda a verdade do Pai. Te agradecemos por termos tecnologia adequada e suficiente para podermos estar reunidas, ainda que fisicamente estejamos distantes. Te agradecemos por todas as condições que o Senhor tem nos propiciado para podermos estar aqui agora. E queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha fazer com que tenhamos coragem suficiente para pegar toda essa palavra, o espírito dessa palavra, e colocarmos em prática nas nossas vidas. Que a nossa rotina habitual ela seja um reflexo do nosso interior e que o nosso interior esteja repleto dos ensinamentos de Deus. Pedimos, Espírito Santo, que desde já todo espírito de confusão seja repreendido agora. Toda atrapalhação que seja agora amarrada em nome de Jesus. E que o Senhor venha ter total liberdade para falar conosco, falar o nosso coração dentro da nossa necessidade, seja uma disciplina, seja uma exortação, seja um alerta, que o Senhor esteja falando conosco, para que possamos estar cada dia mais edificadas na rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entregamos essa meditação nas tuas mãos, ó Deus. Amém. E graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Nós paramos no versículo 17, né? Onde terminamos assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com Eu sabedoria também. da palavra. Eu fico Hum, aqui, O olha de quê? novo. Fechando o áudio aqui, viu isso? Então, voltando aí: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com a sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. E vimos que Paulo ele tem um entendimento de que ele tem um chamado específico. Batizar pessoas é importante, é interessante, é ainda mais do que isso, é necessário. Mas ele entende que dentro do chamado dele, o mais importante é ele pregar a verdade. Então, entenda Paulo como um verdadeiro semeador da palavra. Entenda Paulo como um semeador da palavra. E toda palavra de Deus que ele semeia, encontrando uma boa terra, essa semente vai prosperar, vai germinar, vai crescer, vai dar fruto, vai prosperar. Então ele sabe que ele tem um papel fundamental de levar pessoas ao conhecimento da vontade de Deus, ao conhecimento da mensagem da cruz, para que haja salvação
ao máximo dentro da humanidade. Ele tem esse entendimento. Então, não que o batismo nas águas não seja algo importante, mas que ele delegava essa função para outras pessoas. Ele entendia que o chamado dele era de pregar, era o chamado de ensinar, era um chamado de mestre. Lembra que existem vários dons e que Deus dá esses dons de acordo com a vontade dele, de acordo com as capacidades pessoais da pessoa. E lembra que somos um corpo e que devemos ser bem integrados, e cada um tem a sua determinada função. Então, Paulo, ele compreende muito bem qual é a identidade dele dentro do evangelho. Isso é extremamente importante para um cristão, para que esse cristão não se sinta perdido ou que ele seja subutilizado, vamos dizer assim, dentro da obra de Deus. Então, se você não consegue compreender qual o seu posicionamento dentro do corpo de Cristo, você vai ficar batendo cabeça há muito tempo, até você realmente ser plenamente usada por Deus. Como a gente descobre qual é o nosso dom? Como é que a gente descobre isso? É algo que a gente simplesmente vai vivenciando e isso flui naturalmente. O importante de verdade é que você permita que o Espírito Santo venha fazer com que esse dom venha aflorar dentro de você. Em princípio, seria bom que todas nós tivéssemos todos os dons. Mas é aquela história do pato, né? O pato, ele tem asas, mas não sabe voar direito. Ele tem pés com nadadeiras, mas não sabe nadar direito. O pato é um negócio meio truncado. Diferente de um pinguim, que é um excelente nadador, né? Então, cada um com suas especificidades. Diferente de uma águia que voa e é uma excelente caçadora. Então, o Espírito Santo, ele consegue perceber isso também dentro da gente. Ele percebe quais são as nossas facilidades, quais são as nossas capacidades pessoais. Cada um é cada um, ninguém é igual a ninguém. Dentro disso, ele nos dá o dom segundo aquilo que possamos receber, tá certo? Então, Paulo, ele tinha plena consciência de qual era a principal capacidade dele. Ele fala que ele chegou a batizar alguns, mas que o importante, o que ele entende mesmo, olha, Jesus não me chamou para ficar batizando. Jesus me chamou foi para pregar. Eu quero anunciar o evangelho, eu quero abrir igreja e depois deixar alguém cuidando aí, mas eu quero formar discípulos e deixo os discípulos terminando de tomar conta do que vem a seguir. Então, ele fala que não prega com sabedoria de palavra. Então, a coisa não é dele mesmo. Quando ele vai semear a semente de Jesus, do evangelho, ele não vai semear com a sabedoria dele. E ele vai dizer, para que não seja anulada a mensagem da cruz, né? Então, qual é a simplicidade da mensagem da cruz? Gostaria de ouvir vocês. Dona Cida, qual é a mensagem da cruz? Dona Lília, eu não estou ouvindo a senhora direito. A senhora Hum. repete aí para mim, por favor? Qual é a mensagem da Aí cruz? está congelado, ó. É? Espera aí, Ela está me ouvindo? manda ver. É a vitória de A Jesus. vitória. Jesus. Pronto. Milene. Eu creio, dona Lília, que a mensagem da cruz é o grande amor de Deus pela humanidade e a salvação, a redenção, a- o amor mesmo de Deus por nós. Ok, Isis. Basta crer e será salvo.
Fernanda Souza. Boa noite. O que diz a palavra que a mensagem da cruz é o poder de Deus manifestado através da ressurreição do Senhor Jesus. É o que o próprio Coríntios fala no capítulo anterior. E eu entendo particularmente que, como Dona Cida falou, a salvação por meio da fé, né, na ressurreição apenas no viver, mas na vida eterna, né? Enfim, é isso. Pronto, perfeito. Cada um falou de um jeito, não estão erradas, está ok. Mas a mensagem da cruz é muito mais simples do que tudo isso aí. A mensagem da cruz é: alguém morreu por nós e fomos livres do nosso pecado. A mensagem da cruz é mais simples do que a gente possa imaginar. Então, é salvação? É. Mas por que que é salvação? Porque alguém morreu pelo meu pecado. É salvação para mim, porque alguém morreu pelo meu pecado. Você aceita essa mensagem? Não, não. Quem é esse Jesus na fila do pão? Não, nem pecado tenho. Ok. Então a mensagem da cruz não funciona na sua vida. Ela não tem poder na sua vida. A mensagem da cruz só tem poder naquele que entende: eu preciso de perdão. Eu preciso do perdão, senão eu vou perder minha salvação. Então, sim, ela se torna poder, vitória, salvação e tudo aquilo mais. Mas a mensagem mais simples, o mais basicão possível, é a gente compreender que Jesus foi morto pelos nossos pecados, certo? Então, e Paulo, ele vem trazer justamente isso. Não é pelo rebuscar das palavras. Vamos dizer, vamos entender que Paulo está se reportando a uma região onde as pessoas buscavam a sabedoria intelectual, o desenvolvimento intelectual, o berço dos maiores filósofos que a gente tem na história, na história ocidental. Então, é ali que a gente vê ícones como Aristóteles, Platão e outros tantos que eu não vou lembrar o nome agora, mas muitos mesmo. Era um povo extremamente culto, um povo que buscava o desenvolvimento intelectual. Então, Paulo está dizendo: não, não é pela sabedoria, é pela simplicidade da mensagem da cruz. Ah, qual mensagem? Bom, esse homem aí morreu pelo seu e pelo meu pecado. Se você crê, pronto, você está salvo. É simples assim, simples assim. Se você crê, você está salvo. Ele vai esmiuçar ainda mais esse pensamento. Então aí a gente vai ver, ó, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, quando ele vem e fala da palavra da cruz é loucura, é porque não faz o menor sentido. No meio de um povo que busca racionalizar tudo, como assim alguém morreu e eu tenho acesso à salvação por essa pessoa? E a gente vai entender que essas pessoas desdenhavam do que elas estavam tendo ao alcance delas, tanto judeus como gregos. Os judeus, eles diriam: não, esse não é o Cristo. O Filho de Deus é o Filho de Deus. Esse daí é um pobretão de lá de Nazaré. Como é que a gente vai acreditar que esse rapaz aí, ele poderia se colocar no lugar de Deus? Falou tanta blasfêmia, ele disse que perdoava pecado e tudo mais. Ele falou que ele era antes de Abraão. Esse cara só pode ser maluco. Já os gregos, eles pensariam outras coisas. Quem são os judeus na fila do pão? Como é que a gente pode dar atenção para essas pessoas tão primitivas? Se vacilar, eles ainda vivem em tendas. São extremamente ignorantes e fechados dentro de seu mundinho. Como é que a gente pode esperar que a morte de um deles possa ser necessária para a nossa salvação? E mais, quem disse que eu preciso de salvação? Depois da morte, tudo acabou. Então, a gente vai entender que Paulo está querendo dizer que para eles, para os que não creem,
para os que se perdem, para os iníquos, para os impuros, a mensagem da cruz realmente ela não tem nenhum valor e parece que é uma coisa insana. Não faz nenhum sentido. E ele vai dizer assim: mas para nós, fazendo um contraponto para os que se perdem, né, para os que perecem, para nós que somos salvos, poder de Deus. E agora ele vai dizer por quê que é poder de Deus. E sim, é poder de Deus, tá? No momento que ele fala somos salvos, eu não sei se para vocês, vocês extraíram esse entendimento, mas os somos salvos, ele não é uma, como eu poderia dizer, não é uma sentença de que, bom, estamos salvos para sempre. É como se fosse a continuidade de uma sucessão de práticas. Nós estamos sendo salvos. Somos salvos pelo poder dessa mensagem. Se você rejeitar o poder dessa mensagem, você vai passar para o outro grupo e fazer parte daqueles que perecem, daqueles que se perdem. Aonde eu quero chegar com isso? Que a ideia da salvação, ela só conclui, ela só tem realmente uma concretização quando ou a gente vai ser arrebatado ou quando a gente morrer. Quando a gente for arrebatado ou quando morrermos. Até que essa situação aconteça, estamos sendo salvos, mas seremos de fato salvos quando uma dessas duas condições acontecerem, claro, se nós estivermos bem com Deus, né? Se nós estivermos andando na comunhão. Aí, ok, verso 18, ele vai falar desse poder, pois está escrito. O que está escrito? E vendo até o propósito, estamos esses dias, né? Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde isso está escrito? Em Isaías, no capítulo 29, e acho bem pertinente que a gente abra nesse capítulo aí, porque nesse versículo, porque antes dessa passagem tem uma outra parte do texto, tem um princípio do texto. Todo mundo abriu? Isaías, capítulo 29. Verso 14. Portanto, observai, eu continuarei a fazer uma obra maravilhosa entre esse povo, uma obra maravilhosa e uma maravilha, porque a sabedoria dos sábios homens perecerá e o entendimento de seus prudentes homens será ocultado. Por que eu achei interessante e pertinente a gente abrir esse versículo para ver o que vem antes? Portanto, observai, eu continuarei a fazer uma obra maravilhosa. Já falei isso aqui algumas vezes, o nosso sentido de algo maravilhoso é de algo bom. O sentido na Bíblia de algo maravilhoso é de algo extraordinário, algo que só Deus poderia fazer. Né? Quando a gente fala assim, nossa, que maravilha, é uma interjeição de aprovação, né? De que gostou, de que aquilo é prazeroso. Mas aqui, maravilha não significa necessariamente que é algo prazeroso, que é algo bom, mas significa que é algo que vem das mãos de Deus, é algo extraordinário, é algo realmente divino. E o que é esse algo divino que Deus vai fazer? O que é esse portento, essa maravilha, essa coisa extraordinária que Deus vai fazer? É justamente fazer com que a sabedoria dos sábios seja aniquilada. Então, a gente vem agora para esse período em que Paulo está pregando para pessoas extremamente sábias, e ele vai fazer com que a sabedoria deles seja desconstruída. Porque dentro dessa sabedoria deles, eles não estão se aproximando de Deus. Muito pelo contrário, eles estão se afastando de Deus. É necessário que isso tudo caia por terra.
para que um novo edifício venha a ser construído, uma nova estrutura venha a ser construída, só que agora com base na palavra de Deus. Então, Deus está dizendo o seguinte, que no meio dos gentios, no meio daqueles que não conheciam a palavra de Deus, que não conheciam a Deus, ele vai fazer essa coisa extraordinária, que só ele poderia fazer. Só o Espírito Santo poderia causar esse impacto em pessoas que, em princípio, são cultas, ricas e não precisam de nada. Mas a palavra de Deus é poder, um poder que transforma e que vai fazer essas pessoas desprezarem o seu intelecto, a sua bagagem intelectual, melhor dizendo, para admitir a loucura da pregação da mensagem da cruz. E aí a gente vai ter aqui, pessoal, alguns versículos que eu vou querer olhar junto com vocês. Então, primeiro deles, Romanos capítulo 1, começo de Romanos. Romanos capítulo 1. No verso 16, Paulo vai estar aqui explicitando esse pensamento dele. Olha que legal. Todo mundo já abriu Romanos, capítulo 1, verso 16. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder, rapidinho aqui, dois alto, um segundo. Então, vamos lá. Romanos 1, verso 16. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele vai explicitar aqui, primeiro os judeus. Por quê? Porque Jesus veio primeiro para os judeus, ponto. E também do grego. Porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o evangelho é poder de Deus, porque vai, através da nossa fé, fazer com que haja uma transformação na sua vida, na nossa vida. Então, grave isso aí. Paulo disse que o evangelho é poder. Então, de Romanos, aí a gente vai agora para João. Antes aí de Atos, João no capítulo 17. Porque a pregação do evangelho é poder. Por quê? João capítulo 17 é uma oração que o próprio Jesus faz, em princípio, por si mesmo, depois pelos demais, tá? Então, esse capítulo 17 de João é uma oração do Senhor Jesus. Todo mundo já abriu? João 17, verso 17. Aí a gente vai ter assim: santificai-vos, ou melhor, santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Opa! Então, ele disse, né? Paulo disse lá em 1 Coríntios que o evangelho é poder. Ele disse em Romanos também que o evangelho é poder. E aqui o próprio Jesus está dizendo que a palavra é a verdade e que a verdade santifica. A pregação da verdade, a pregação do evangelho santifica. Ó, só mesmo o evangelho, a pregação do evangelho, o entendimento da verdade pode trazer para nós o processo de santificação. Não, eu vou me santificar sozinho. Sem a palavra de Deus, esqueça. Isso é a história da carochinha, não funciona. Não, eu vou me santificar só assistindo as reuniões na igreja. Eu vou de domingo a domingo. Isso é conversa fiada, tá? Porque o que você tem dentro das reuniões é muito pouco diante da imensidão do Evangelho, da imensidão do Antigo Testamento, da imensidão que é a palavra de Deus, que a gente vê ao longo dos dias, né? Ao longo da semana,
as pregações dentro das igrejas, no YouTube, enfim, onde você quiser, é muito pouco. O que realmente vai nos edificar, nos purificar, nos santificar, como o próprio Jesus pediu a Deus para que isso acontecesse com os discípulos, né? O que vai nos santificar é a revelação da verdade, e tua palavra é a verdade é a tua palavra. Outros autores, ou melhor, em outros livros a gente vai ver a mesma coisa. Então, pula aí para Hebreus, que a gente não sabe exatamente quem escreveu o livro de Hebreus. Há uma suspeita muito forte de que foi o próprio apóstolo Paulo, mas não há a identificação real da autoria desse livro. Mas vai aí para o livro de Hebreus, vá para o capítulo 4, e a gente vai ver o autor de Hebreus dizendo o seguinte no verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa. Poder, viva e poderosa. E mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é capaz de fazer com que nós mesmos, nós mesmas, tenhamos o devido discernimento de perscrutar, de identificar o que tem dentro da gente. Porque ela é capaz de dividir alma e espírito, fazendo a gente compreender o que está rolando no nosso interior. O que tem dentro da gente? É ruim? É mal? É bom? É puro? É santo? Está misturado? Está maculado? Está manchado? Está iluminado? É treva? A palavra de Deus é quem vai dizer isso. Quando a gente vai ver lá, eu gosto muito dessa passagem de Gálatas, quando fala do fruto do Espírito e das obras da carne. Quando você lê aquilo ali, que é palavra de Deus, que é a verdade, aquilo confronta com você. Você é capaz de ver, peraí, eu tenho o fruto do Espírito ou eu tenho as obras da carne? E aquilo ali é poderoso para fazer você e eu mudarmos a nossa forma de pensar. Vamos adiante em Tiago, no capítulo 1, depois aí de Hebreus. Tiago, capítulo 1. Tiago, para quem não sabe, foi realmente o irmão do Senhor Jesus Cristo. E ele escreveu essa epístola. Tiago, capítulo 1, no verso 18. De sua própria vontade, gerou-nos pela palavra da verdade. Aquela ideia do novo nascimento, como é que ocorre o novo nascimento? É através da palavra de Deus. Por que novo nascimento? Porque você vai desconstruir, você vai destruir, né? Nem desconstruir. Muitas vezes você vai destruir todas as suas crenças, todo o seu sistema de crença, tudo aquilo que você entendia que era verdade, que era certo, que era normal. Você vai anular tudo aquilo, como Paulo disse, anular a sabedoria, e você vai criar um novo sistema de crença. E ali vem o novo nascimento, porque você realmente vai se tornar uma nova criatura. Quando eu tenho entendimento, né? Meu passado, eu tinha um entendimento de que eu podia sair com um rapaz hoje e sair com um rapaz amanhã, bom, sem compromisso. Poderia me deitar com um hoje e me deitar com um amanhã, sem compromisso. Aí vem a palavra de Deus e fala que o sexo é algo tão puro, tão puro, tão puro, e tão nobre, tão especial, que aquilo é só para ser feito entre o homem e a mulher, quando essas pessoas realmente querem ter intimidade. E ali é o máximo que se pode ter de uma comunhão entre um homem e uma mulher. Então, velho, quando você começa a compreender, quando a palavra penetra em você, você começa a arrancar esses conceitos de você, se desconstrói, você destrói. Você arranca esse conceito de você, você bota um novo conceito. Então, uma nova geração. Você está sendo gerado, você está sendo renascido de Deus, pela palavra. Então, vamos terminar aqui. De sua própria vontade, gerou-nos pela palavra da verdade, para que fôssemos
como primícias das suas criaturas, para que fôssemos aquelas pessoas que vão ser a primeira colheita do Senhor Jesus. Isso aqui, inclusive, aponta para o arrebatamento, tá? Quais serão as primeiras colheitas do Senhor Jesus? Aquelas pessoas que vão ser levadas ao céu antes da grande tribulação, ou talvez ali no comecinho da grande tribulação. Serão as pessoas que serão preservadas desse momento de juízo, de castigo que vai ocorrer sobre toda a terra, tá bom? Então, seremos as primícias, as primeiras coisas, seremos o dízimo do Senhor Jesus. E para finalizar, vai em 1 Pedro, está um pouquinho mais à frente. 1 Pedro, no capítulo 1 mesmo. E olha só que legal, aqui no verso 22. Visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade. Bom, Jesus falou que a verdade é a palavra. E aqui Pedro está falando que a gente tem que obedecer à verdade. Então, temos que obedecer à palavra. O que vai nos purificar, o que vai nos santificar é conhecer a palavra? Não. É obedecer à palavra. O que vai transformar a gente? Ter o conhecimento de Gênesis a Apocalipse da palavra de Deus, ter o conhecimento, ter isso decorado na sua mente? Não. O que vai mudar é a obediência, a prática dessa palavra. Então, ele vai continuar. Visto que vós tendes purificado as vossas almas, né? É o processo de santificação, pela obediência à verdade, através do Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Através do Espírito, ao amor não fingido dos irmãos, vede que amei uns aos outros fervorosamente e com um coração puro, sem malícia, sem mancha, sem mácula, sem inveja, sem ciúme, né? sem querer ficar competindo com o seu próximo, com o seu irmão, com o outro. Não. Vamos ter um amor verdadeiro para com esse outro. Vamos querer o bem dele, vamos fazer de tudo para que ele fique bem. Aí ele vai continuar. Tendo nascido novamente, novo nascimento, tendo passado pelo novo nascimento, mudança da mente, novas práticas comportamentais. Tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Qual é a semente incorruptível? A palavra de Deus. Qual é a semente corruptível? O gameta de sua mãe e de seu pai, que formou você e fez você. Virou um ovo dentro do útero de sua mãe e tá aí você agora, lindinha, fofinha. Mas vamos convir que da hora que você nasceu, da hora que você foi concebida no útero da sua mãe, até esse momento, o que a gente tem observado é que a nossa carne está se corrompendo, ela está sofrendo corrupção, ela está envelhecendo, morrendo, degenerando. Mas, então ele não está falando do nascimento de carne, ele está falando do novo nascimento de uma semente incorruptível. Qual é a semente? Ele vai dizer aqui. A palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Essa é incorruptível. E essa não vai passar. Nem um tio, nem um pingo no i, nada. Ela vai se cumprir completamente. Volta aí agora para 1 Coríntios. Então, a gente vai entender que quando Paulo fala porque a pregação da cruz, então ele está falando da pregação da palavra. Porque toda a palavra de Deus vai ser consumada na morte de Cristo naquela cruz e posteriormente na sua ressurreição. Senão a ressurreição também não vale a pena ele ter morrido. Não, mas ele ressuscitou, ok. Então, isso prova que nós também ressuscitaremos. Nós também venceremos a morte. Essa é a grande sacada do Evangelho, tá certo? Então, porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para a gente é poder. Por quê? Porque mudou a nossa natureza.
Poder. Só a palavra de Deus poderia fazer isso. Então, pula aí para o verso 20, porque a gente já viu o 19. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse mundo? Quem é o sábio? É o grego, o filósofo, aquele cara super entendido, que passou pela faculdade, fez pós-graduação, o cara é mestre, o cara é doutor, o cara é pós-doutor. Esse é o top. Produz artigos científicos, ele produz conhecimento. Mas Deus pergunta: onde está o sábio? Quem é sábio diante dele? Gregos. Agora ele vai falar com os judeus. Quem é o escriba? Todo mundo sabe aqui que o escriba, ou se não sabe, está sabendo agora, o escriba era aquele que fazia as cópias dos textos do Antigo Testamento. Então, eles iam lá e faziam as cópias. Gênesis, né? Eram os copistas, os escribas. Então, os caras, eles conheciam a palavra, não existia naquela época o Novo Testamento, mas eles conheciam a palavra de Gênesis até Malaquias. Os caras conheciam a palavra. E aí, Deus também está confrontando. Bom, onde está o escriba? Né? Ainda que você conheça toda a palavra, que diferença isso faz? E aí ele vai dar uma generalizada. Onde está o inquiridor desse mundo, inquisitor desse mundo? Depende aí de como está na sua versão. O questionador desse mundo. Onde está? Eu colocaria aqui numa linguagem mais simples. Onde é que está o curioso? Aquele que fica perguntando os porquês, os praquês. Aquele que fica perguntando de onde eu vim, para onde eu vou. Quem foi que criou Deus? Por que que existe a maldade no mundo? Por que que existe injustiça? Quem é este que fica fazendo essas perguntas, né? Onde está essa pessoa? Quem são essas pessoas diante da simples mensagem da cruz? Diante da poderosa mensagem da cruz. Toda sabedoria e todo conhecimento é simplesmente destruído quando entra a mensagem da cruz. Porque ela vem com poder e ela vem fazendo um efeito maravilhoso, como disse o próprio Deus através da boca de Isaías. Não tem Deus feito insensata a sabedoria deste mundo, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, e agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. O mundo, cheio dos seus conhecimentos, cheio da sua sabedoria, cheio dos seus achismos, cheio da sua ciência, do seu cientificismo, não foi capaz de conseguir, não foi capaz, não foi possível, não conseguiram explicar Deus. O mundo não consegue explicar Deus. O mundo não consegue entender o plano da salvação. O mundo não consegue nem consegue descrever a vida. O mundo não consegue entender a vida. O mundo não consegue entender o equilíbrio do universo. Não consegue entender milagre. Não consegue explicar isso. Eles conseguem perceber, relatar. Olha, o planeta está ali e não colide com aquela galáxia e está tudo em perfeito equilíbrio. A Terra não invade o mar não invade a terra, a não ser que haja um consentimento de Deus. Mas Deus disse: olha, a água fica do lado de lá, a terra fica do lado de cá, e é assim até os dias de hoje. O homem só percebe, mas ele não consegue explicar essas coisas. Aí vem Deus com toda a sua sabedoria e destrói toda a sabedoria dos homens. E quando vem a mensagem da cruz falando sobre a salvação, falando sobre a regeneração do homem, o novo nascimento, isso deixa aquelas pessoas enebriadas. Porque venhamos e convenhamos, não importa o quão
sábio você seja, o quão estudada você seja, mas isso realmente não preenche a sua alma. Essas coisas não preenchem a nossa alma. O que preenche a nossa alma é o Espírito Santo. E ele vai nos revelar a verdade da palavra de Deus. E dentro dessa verdade nós seremos santificados e purificados. E aí as coisas começam a fazer sentido, a gente começa a ter esperança numa vida melhor, a gente começa a ter esperança num pós-vir após a morte. A gente começa a ter esperança de que não importa a desgraça que esteja acontecendo aqui nessa terra hoje, agora, na minha vida, o que importa é que se ainda nessa vida as coisas não forem melhores, está tudo certo, porque quando eu encontrar Jesus vai ser perfeito e vai ser eterno. Isso é poder de Deus. Isso muda o ser humano. Isso transforma vidas. Ele vai continuar. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. A sabedoria do homem não é capaz de aproximá-lo de Deus. Não é capaz. Agradou a Deus salvar os que creem pela pregação, ou melhor, pela loucura da pregação. Qual a loucura? Um homem morreu por você, para que hoje você pudesse ter nova vida. Alguém morreu por você há 2000 anos atrás. Deus planejou isso há pelo menos 6000 anos atrás. Enfim, isso não é alcançado pela sabedoria dos homens. Isso só é compreendido pela revelação da palavra de Deus. Porque os judeus requerem um sinal. Lembra quando os fariseus eles vão inquirir Jesus e vão falar com Jesus? Jesus já tinha feito um monte de milagres, já tinha pregado um monte de sabedoria, já tinha feito o sermão da montanha, já tinha dado a base do evangelho. E aí chegam os fariseus, já tinha deixado por A mais B descrito, evidenciado que ele era o Messias, mas aí vem os judeus e perguntam: não, nós queremos que você nos dê um sinal. Nos dê um sinal. E aí Jesus fica muito revoltado, né? Ele fala: o único sinal que eu vou lhes dar é o sinal de Jonas, porque ao terceiro dia o Filho do Homem vai ressuscitar. Ele vai morrer e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E aí os fariseus ficaram lá, não estou entendendo nada, mas isso já estava escrito no Antigo Testamento. Jesus não estava falando nada de extraordinário ou absolutamente novo. E aí Jesus ele começa a criticar. Ele fala: olha, bem-aventurado aqueles que creram. Vocês sabem Nínive? Pois bem, Nínive vai condenar vocês no dia do juízo final, porque Nínive creu na pregação da palavra de Deus. A rainha de Sabá saiu de lá do raio que o parta para vir ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui um que é maior que Salomão e vocês estão desprezando. Jesus ficou irado, mas os fariseus estavam lá atrás de um sinal. Então, é o que Paulo aqui está falando. Porque os judeus requerem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Os gregos queriam entender o mundo através da sabedoria da ciência. Então, ok. Tudo que vocês estão procurando está afastando vocês de Deus. Enquanto os judeus estão pedindo sinal diante do próprio Deus, os gregos estavam buscando entender o mundo, logicamente, sem a percepção da palavra de Deus. Então, nenhum nem outro estavam se aproximando de Deus. Buscam a sabedoria, os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Então, qual é a mensagem da cruz? Qual é o poder da cruz, o poder do evangelho? É isso aqui. Nós pregamos que um homem foi crucificado. Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus. E para os gregos é uma loucura. Porque os judeus entendiam que o filho de um Deus não poderia ser o pobrezinho de lá de Nazaré, de onde não havia nenhuma esperança de sair alguma coisa que prestasse. E os gregos consideravam menos ainda os judeus, porque os gregos realmente eram intelectualidade naquela época.
E até hoje, pessoal, a base da nossa sociedade ocidental, ela está fundamentada em princípios gregos, em filosofia grega, até os dias de hoje. Filosofia helenística. Tem um conteúdo cristão? Também tem. Mas o conteúdo filosófico grego até hoje persiste. Assim como o direito romano. São coisas que até hoje estão no nosso meio. Tá? Então, vamos lá. Então, Cristo crucificado é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos é a loucura. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus. É o poder de Deus para todos? Não. Para os que perecem, não. Eu não aceito Cristo crucificado. Eu não entendo, eu não absorvo isso, eu não acredito. 2000 anos atrás, quem acredita nessa balela, blá, blá, blá. Pronto. Eu não quero Jesus, Jesus não tem nada a ver comigo, não conheço esse Galileu. Aí teve uma vez um médico que trabalhava lá junto com a gente, lá em Mutuípe, que ele chegou e falou uma barbaridade, né? A gente pregando para ele, eu e outra colega lá, evangélica, e falamos, não, Jesus te ama. Esse cara era gay, é? Não, não quero, eu não sou gay, não, eu sou viado, não. Falando assim mesmo, a respeito de Jesus. Então, a estupidez, tem gente que não quer. Então, é poder na vida dessas pessoas? Não, gente. Essas são as pessoas que perecem. Mas os que são chamados são aqueles que creem. Tanto gregos, gentios, quanto judeus, todo mundo são chamados. Mas quem aceita, esses vão ser os eleitos. Então, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, dentro da sabedoria, dentro da mente de Deus, o plano da salvação perfeito foi esse aí. E realmente, pessoal, está funcionando muito bem. Nós temos uma novidade de vida através da mudança de mente e alcançamos a salvação das nossas almas. Como é que eu sei que eu estou salva? Velho, isso é uma convicção dentro de você. Você simplesmente não tem dúvida. A certeza que você tem é que se você morrer, você vai parar no colo de Deus. É uma convicção. Não, não sei. Às vezes eu acho que eu vou pro purgatório, esquece, tu não está salvo, não. Né, eu tenho que ressuscitar, eu tenho que reencarnar, né? Nem ressuscitar, eu tenho que reencarnar, eu tenho que vir em outro corpo, em outra vida, no outro animal, numa outra coisa. Eu tenho que vir para pagar meus pecados ou para me purificar. Pensamento espírita. Não, não precisa. Jesus morreu por nós e quem nos purifica é a verdade da palavra. Vai nos purificar dos nossos maus hábitos, dos nossos maus olhos, da nossa malícia, da nossa concupiscência, da inveja, do ciúme, do egoísmo. Vai nos purificar. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A loucura de Deus é loucura? Não, gente. É loucura para aqueles que não compreendem. Mas para Deus, nossa, é de uma sabedoria infinita. E quando a gente começa a compreender a mente de Deus, a gente, poxa, realmente, que plano magnífico. Só Deus mesmo para pensar num negócio desse. E a fraqueza de Deus, se é que podemos dizer que Deus tem alguma fraqueza, é mais forte do que os homens. Então, o que Paulo está querendo fazer é uma comparação bem esdrúxula, assim, olha, Deus é tudo. Ele é o sábio e é o todo-poderoso, e a gente nada, é o pozinho de areia, o grão de areia ali perdido na praia. Porque vedes o vosso chamado, irmãos, de que, ou melhor, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. O que ele quer dizer com isso aqui? Todos são chamados, todos, nobres, ricos, pobres, miseráveis, inteligentes, estúpidos, ignorantes, todos são chamados. Mas ele vai chamar a atenção de que não são os mais que são os eleitos. Os eleitos são os que creem. E às vezes os que creem são pessoas com a mente mais simples, mais humildes, que não têm tanto conhecimento, mas que têm temor a Deus. Tá lá, ele vai desenvolver esse pensamento. Porque vede o vosso chamado.
irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Quem são as coisas loucas deste mundo? Eu e você. Porque era absolutamente improvável que nós pudéssemos ter acesso à salvação, pudéssemos ser chamadas de filhas de Deus, servas do Altíssimo e ter esperança de um dia olhar face a face para esse Deus, tocar na orla das suas vestes, dar um abraço nele, olhar a face dele. Quem éramos nós? Pecadoras com os pecados mais esdrúxulos, coisas que às vezes a gente nem tem coragem de falar. Enfim, somos as coisas loucas para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que nada são, para aniquilar a nada as coisas que são, para aniquilar a nada aquele que acha que é, aquele que pensa que é alguma coisa, que é sábio, que é rico, que é nobre. De uma hora para outra você vê um mendigo que se converte e o mendigo se torna milionário. Qual é a explicação para isso? Não tem lógica. Aí esse milionário, que era mendigo, vai para um congresso onde ele vai encontrar lá um outro milionário. E eles trocando figurinhas, o milionário, que é na milionário de berço, vai pensar: nossa, como é que esse cara chegou a isso aqui? Ah, tá bom, não é mendiga, é pessoa em situação de rua, tá certo. Que seja, mas são coisas absurdas, são coisas loucas. Você pegar uma prostituta e torná-la uma mãe de família em um lar respeitável, onde ela respeita o homem que está do seu lado e é respeitada, protegida, guardada por esse homem que está ao seu lado. Reconhecida pela sua vizinhança como uma mulher digna. Só o poder de Deus para transformar uma vida dessa. Você pegar um viciado, traficante, assassino, tornar essa pessoa de bem. Quer dizer, você não, né? A palavra de Deus. A palavra de Deus pegar uma pessoa desse nível e simplesmente transformar ela na pessoa de bem. Quem sabe num juiz de direito. Alguém que vai promover justiça, mas que lá atrás foi um promotor de injustiça. Coisas loucas. Mas vós, ou melhor, e ele faz exatamente isso para aniquilar as coisas que nada são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Boa, Quises. Um trans, uma trans transformar em homem de Deus. Real, verdade. Tá? E diga-se passagem, normalmente são transformações bem sofridas. Mas é uma outra história. Vamos para frente. Então, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Você, dentro da condição que você tinha, olhe para quem era você, olhe para o que você é hoje, para o que deu, ao patamar que Deus te levou hoje. Mas o que você era, quem você era e aonde você chegou, não é justo. Não é justo. Você não pode dizer, eu cheguei onde cheguei pelos meus próprios esforços. Não é justo. Você não teria condição de chegar onde chegou através dos seus próprios esforços. Não estou falando de riqueza. Eu não estou falando de família. Isso tudo está no pacote. Eu não estou falando de saúde. Eu tô falando, isso aí está tudo no pacote. Tem que ter tudo isso. Paz, etc. Tem que ter tudo isso. Mas quando eu falo é de você receber realmente a revelação da palavra de Deus e a salvação. Você recebeu o Espírito Santo e a garantia da entrada no reino dos céus. Olha o patamar que você chegou. Não foi porque você merecia. Não foi porque você fez algo de bom. Não foi porque você estudou, ou não foi porque você fez coisas boas. Muito pelo contrário.
Tudo isso aí nos afastou de Deus por um bom tempo. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Então, se eu tenho que me gloriar, eu vou me gloriar de conhecer Jesus. Porque Jesus, sim, é digno de toda honra e glória, porque ele me salvou. Através dele, eu fui salvo. Então, Paulo vai dizer: mas vós sois dele em Cristo Jesus. Vocês são de Deus por causa de Cristo Jesus, o qual, por parte de Deus, nos foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, tudo que nós alcançamos, o que foi que nós alcançamos? Qual foi o patamar que nós alcançamos? Sabedoria. A do mundo, não. Essa sabedoria que nós temos agora, de Deus. Sabedoria de como alcançar a salvação e de onde a gente vai estar daqui a uns dias. Justiça. Deus não tem feito justiça na nossa vida? Sempre vivemos aqui no mundo de injustiça e muitas vezes nós fizemos injustiça com outras pessoas. Mas ainda assim, o que é que Deus tem feito? Justiça. Às vezes nós somos, às vezes não, nós fomos perdoados de nossos pecados. Era para a gente estar tudo morta. Vocês têm consciência disso? Que não era mais para você estar vivendo? Era para você estar morta. Por quê? Por causa do seu pecado. O salário do pecado é a morte. Era para você já ter morrido. Quantas de nós aqui não era para ter morrido? Quantas de nós aqui não já tentou a morte e, por misericórdia do Pai, a gente não morreu, graças a Deus. Então, Deus fez justiça na nossa vida. Santificação, só através do Espírito Santo, né? Redenção. Então, nós alcançamos o perdão, a remissão dos nossos pecados. Estamos limpos agora, diante de Deus, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, eu não vou gloriar em mim. Não foi porque eu fiz alguma coisa para chegar onde cheguei. Eu desejei ser diferente. Recebi a palavra de Deus. Ela me transformou, ela me mostrou o que é que eu precisava fazer para ser diferente. Me mostrou o que é que eu precisava fazer para alcançar a salvação. Pronto. Aí realmente houve um novo nascimento e eu alcancei santificação e redenção. Purificação do meu eu e salvação, remissão dos meus pecados para salvação. Eu tenho que me gloriar no Senhor Jesus. Graças a Deus que foi ele que morreu na cruz. Que se eu tivesse morrido, eu ia morrer em pecado e eu não ia ressuscitar. Mas como Jesus morreu sem pecado, ele tinha que voltar à vida, porque ele morreu sem pecado. Enfim, povo lindo, é isso aqui que nós temos para hoje. Temos aqui uns 15 minutinhos ainda para que a gente possa discutir alguma coisa ou outra. Tem alguma dúvida que ficou para vocês, ou vocês querem acrescentar algo mais? Fala aí com a gente. Gostaria de ouvi-las. Fernanda Silva, diga aí, Fernanda, alguma coisa que ficou para você hoje? Aqui é um pouco difícil de focar, porque toda hora entre a gente, e na instante mesmo eu passei uns 10 minutos aqui com a enfermeira conversando. Então eu perdi boa parte. Mas assim, no geral, né, falando sobre a questão do sacrifício, da mensagem da cruz, essa parte, tem muitas pessoas que falam assim, Cristo já sacrificou por mim, ele já sacrificou a vida, então eu não preciso sacrificar para alcançar a salvação, porque ele já pagou o preço por mim, né? E a gente sabe que não é certo, porque um exemplo, se a gente tem um filho e ele vai lá, faz uma dívida, né, enorme, e a gente vai lá e paga a dívida pelo nosso filho. Mas se ele vai lá e faz de novo, ele continua devedor. O Senhor Jesus, ele pagou, né, na cruz pelos nossos pecados, mas se a gente não tem uma vida de sacrifício, a gente volta a se tornar devedor, né, do pecado, assim deixando a cruz, o sacrifício tornando-se inválido na nossa vida.
Muito bom, Fernanda, muito bacana. Resumiu aí muito bem. Parabéns, congratulations. Fala aí, dona Josélia. Hoje vamos ouvir dona Josélia. Abre o áudio aí. Fale conosco. Boa Aí, noite. boa. Bom, assim, para mim está sendo um grande aprendizado, né, Lília? Toda vez parece um obstáculo para não participar de tanta coisa, mas graças a Deus eu estou aqui firme e forte. E assim, eu ainda não tenho muito o que falar de conhecimento, mais do que eu estou vivendo, né? E para mim está sendo assim muito gratificante estar aprendendo, estar ouvindo vocês que já vêm aí de longo tempo. E é isso a princípio. Estou gostando muito, estou aprendendo muito, e para mim é algo realmente que está transformando os meus dias e a minha vida. Perfeito. Mas da mensagem de hoje, você consegue absorver alguma coisa tipo, ó, eu gravei isso, eu consegui entender isso. Você consegue dizer que algo ficou para você? Pode ser pequenininho, Sim, do jeito que for. O que ficaria para você? O que que você diria? Pô, hoje eu aprendi isso. o que eu aprendi hoje, né? A misericórdia sempre e a bondade de Deus, né? Que se a gente está no caminho dele, nos ensinamentos dele, é, basicamente isso que eu tenho aprendido. O que é que eu faço? Eu faço as anotações, onde em seguida eu estou vendo, releio direitinho para me poder entender a fundo. Se preocupe não, com o passar do tempo você vai entender cada vez mais. É isso mesmo. É, Seja aí eu vou paciente. conseguir falar mais. Vai. Beleza, maravilha. Então tá bom. Isis, Boa noite, gente. Engraçado que eu tava refletindo, escrevendo agora. Eu sempre escrevo alguma coisa durante o que a gente vem conversando. Mas esse capítulo, essa segunda parte em especial, me trouxe a reflexão. Aquilo que Lilia falou, de olhar para trás e ver quem era a Isis, o que eram os meus pensamentos, os meus achismos, o que eu tinha aquilo como certeza, as coisas que norteavam a minha vida e que me levaram ao caminho de perdição, a perceber que em um momento da minha vida eu não tinha paz. Eu tinha perdido a paz. Quando a gente perde aquele olhar de inocência da infância, que a gente tem aquela paz, que a gente é criança, não entende nada e tá tudo ótimo. E eu sempre fui essa pessoa que para mim estava tudo ótimo, o copo sempre estava meio cheio, mas teve um momento que eu me perdi pela falta de Cristo, pela pelos tropeços e as pedras que o inimigo vai colocando, e eu me vi nesse momento sem paz. E quando eu me converti, e foi a primeira coisa que quando eu busquei a Deus e que eu recebi foi a paz. E para mim essa é a coisa mais valiosa, sabe? Eu não consigo me imaginar sem essa bênção que Deus me deu. E o foco é manter. É não nem correr o risco de perder essa bênção, essa joia maravilhosa que Ele me deu, que é essa paz. E a partir do momento que a gente vem estudando a Bíblia e vendo os ensinamentos, a mensagem da cruz, e vem obedecendo, a gente vê uma transformação de vida, de pensamento, e a gente consegue até entender o outro. Tem uma coisa que eu odeio, é a pessoa menosprezar a minha inteligência. A pessoa simplesmente desconsiderar, e é o que acontece com a gente. As pessoas nos conhecem, nos viram crescer, às vezes estudaram com a gente, sabem igual ou até mais do que a gente, e quando a gente vem com a conversa de Jesus, nos desconsideram. Nossa, eu entendo tanta coisa e eu não posso entender um pouquinho mais que você, eu não posso saber um pouco mais do mundo espiritual, de religiosidade, sei lá.
Eu não posso saber um pouquinho mais de Deus e você acha que simplesmente descarta a conversa, acha que é uma conversa sem futuro, um papo sem de pessoas sem cultura, de pessoas de pouca educação. Ítalo completou aqui, acha que é papo furado. Isso me irritava um pouquinho. Eu disse, meu Deus, a pessoa me conhece. Acha que eu iria cair no lavagem cerebral, que eles dizem, né? Você passou por uma Uhum. lavagem cerebral. Não me conhece, não conhece as minhas capacidades, o meu cognitivo, e tem a ignorância de simplesmente desprezar o que a gente quer passar com todo prazer. Eu sinto que a gente quer falar, é para falar de Deus, é para falar de tudo que a gente vem adquirindo aqui como conhecimento da palavra, do poder de Deus. A gente quer falar isso com toda animação, com toda empolgação, com brilho no olho, e a gente recebe esse baque aí, esse menosprezo das pessoas. E eu consigo entender, porque eu já estive nesse local de cegueira, Paulo também. Eu sinto que ele exorta com esse carinho, porque ele também já teve nessa situação, e ele consegue exortar com esse carinho. Mas nesse momento, eu sinto que ele estava um pouquinho mais chateado, ele foi mais direto, ele disse, poxa, fui eu que morri na cruz por vocês? Eu tenho tanta importância assim na sua vida, mais importante é Deus, mais Ele tem para nos dar, Ele tem poder, Ele salva. Eu sou mais um que estou ali na caminhada, que estou servindo, fazendo o que Ele me deu, querendo passar as bênçãos que Ele me deu, o conhecimento que Ele me deu, fazendo meramente o meu papel. E, e lutando contra a minha carne, lutando contra. Vivendo do seu trabalho, a gente sabe que ele não vivia da igreja, ele vivia do seu próprio sustento e sustentava o seu próprio ministério com o seu trabalho. Então, esse capítulo, para mim, resumindo, foi trazer essa reflexão de entender o quão precioso foi adquirir esse conhecimento de Deus, o quanto é importante para mim hoje e quanto eu não posso nem correr o risco de perder isso, porque é muito precioso. E acho que é isso que Paulo está querendo passar para a gente não perder, para esse povo aqui, e para a gente também, nunca perder esse foco em Jesus Cristo. Não se perder com besteira de igreja, besteira de irmão, todo mundo é falho, todo mundo está ali lutando ali para manter a sua salvação. E essa luta aí tem que ser diária, tem que ser o alimento diário. Muito bem, Ítalo também está querendo participar, né? Tô vendo aí. Maiana, Duas coisas ficou para mim. Eu não posso me intrometer no trabalho do outro e essa internet aqui tá terrível, foi mal aí, pessoal. Começa aí novamente, Maiana, por favor. ficou algumas coisas Hum. e o principal é que eu não posso me intrometer no trabalho do outro, né, na seara do outro e principalmente do Espírito Santo, porque quando eu me meto no ministério de alguém, eu estou me metendo no que Deus separou e é a oferta daquela pessoa. É o que a pessoa foi chamada para fazer, então eu não posso querer que ela faça o mesmo que eu. São ofertas diferentes. E a gente vê essa loucura para o mundo porque é difícil você se submeter à vontade do outro. É difícil você se submeter à vontade de Deus, um Deus que você não vê, um Deus que está lá no céu e que ele pensa completamente diferente de você. A justiça dele é diferente da sua. A justiça dele diz que você tem que perdoar quem te machuca, que um momento, Tá. que você vai passar por muitas coisas e você vai ter que simplesmente dar outra face, que é você poder mostrar esse Deus para essa pessoa. É loucura uma pessoa morrer por você, sendo que você não merece isso, porque eu não merecia. E mesmo assim o Senhor Jesus se entregou espontaneamente por mim. E ele ainda fala
em um dos evangelhos, né, que não existe amor maior que esse, que dá a vida pelos amigos. E a gente vê que, às vezes, aquela pessoa que tem muito dinheiro, tem muito conhecimento, não tem o poder de Deus para se libertar, como a história de uma obreira velhinha, pobre, e ainda pobre, né, a coitada da obreira, e era menosprezada por todo mundo, até os próprios outros na igreja. Só que teve uma vez que manifestou um demônio, que ela foi a única, né, na rua dela, era menosprezada, era taxada, ridicularizada e tudo. Essa pessoa era de outra igreja. Foi a velhinha que foi lá libertar. Foi a velhinha que mal conseguia ficar em pé, colocou aquele demônio de joelhos. E a gente fica se perguntando, é difícil você estudar, você construir o seu pensamento, o seu conhecimento em cima de uma base para depois você vir e ouvir de um Deus que parou o sol porque um homem pediu, que abriu o mar e o povo passou com os pés enxutos. E mais que isso, um Deus que fez você nascer de novo. É você se submeter ao que você não conhece, principalmente para aquele povo que tinha vários deuses, que tinha várias culturas, e acreditar que um só Deus foi capaz de fazer tudo isso. Você acreditar na palavra da cruz não é só sinônimo de fraqueza, não. É uma grandeza imensurável, porque você sabe que não vai ser fácil, que a caminhada é pesada, mas que durante todo o tempo esse Deus vai te sustentar, porque ele vai falar com você. Eu não Ok, tenho condições. tá, entendi. Fique em paz. Tenha paz, mulher de Deus, tenha paz. Então, beleza, pessoal. Nosso tempinho aqui já está extrapolando. A gente vai encerrar por aqui, mas a gente percebe que, de fato, a palavra de Deus trabalha do nosso interior, né? E, e se assim não for, ela se torna infrutífera. Então, nos interessa que essa palavra continue frutífera. Então, deixa Deus trabalhar na sua vida. Ouviu? Paulo falou aqui o quê? Que a gente vai receber poder da palavra de Deus se a gente obedecer. A maior dificuldade que a gente tem é obedecer. A gente não quer obedecer porque fazer a vontade do outro, como a própria Maiana acabou de falar, é complicado, ainda que esse outro seja o próprio Deus. Então, negar a nossa vontade é infernal, mas é o necessário, dia após dia, e até o final dos nossos dias aqui nessa terra. Tá bom? Então vamos encerrar por hoje. Eu vou pedir para a Milene, por favor, fazer a oração final, Milene. Pode ser? Pode ser, dona Lívia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos imensamente pela oportunidade de estar reunidas, Senhor, de meditar na Tua palavra, que é o nosso sustento, nosso alimento, nosso referencial, a nossa base. É o que realmente faz a transformação da nossa vida, meu Pai. Cada vez que nós nos dedicamos a conhecer mais do Senhor, a nos santificar, como aqui foi dito, Senhor, a partir do momento que nós nos dedicamos à Tua palavra, onde realmente nós estamos nos santificando, nos fortalecendo, porque não é fácil, meu Pai, ser Sua testemunha, não é fácil permanecer, meu Pai, com o Senhor. Não porque estar com o Senhor seja difícil, mas negar a nós mesmos, negar a nossa vontade, negar o apelo da carne é muito difícil. Mas, meu Pai, quando nós nos separamos, quando nós nos dedicamos, quando nós sacrificamos, Senhor, a nossa vontade, quando nós buscamos deixar de lado o achismo, as opiniões, a sabedoria que esse mundo prega como sábio, mas que isso sim, meu Pai, quando a gente conhece o Senhor, quando a gente se rende ao Senhor e fica na sua dependência, sabe que aquilo que o mundo prega como sábio, que é loucura, Senhor. E quando os nossos olhos se abrem, a gente vê que essa sabedoria pregada, divulgada, disseminada, é loucura, a gente quase que chega ao desespero para tentar abrir os olhos dos outros, meu Pai. Mas não podemos perder o foco, porque nós somos suas testemunhas, nós somos salvos para isso. Para não só o que a gente prega, meu Pai, mas o que a gente vive falar por nós mesmos. Quando a nossa palavra, meu Pai, não chegar, que o nosso testemunho chegue dos erros que a gente vinha se arrepender,
para estar dando testemunho sobre o Senhor, para estar mostrando a sua face e daqueles acertos, meu Pai, que para a gente já se tornou natural e normal, porque estamos com o Senhor, tornando aquilo mais fácil para a gente. Oh, meu Pai, que a gente não desvie os olhos do Senhor por nada nem por ninguém, meu Pai, nos fortalece, ilumina nossa mente, aqueles que estão cansados, fracos, abatidos, desanimados, que venham a ser fortalecidos, meu Pai, aquelas que precisam, Senhor, que sua mente seja cada vez mais aprofundada para o entendimento da sua palavra, que assim seja, meu Pai, que nesse propósito do jejum de Daniel, tão abençoado, tão maravilhoso, cada uma de nós possa ter experiências com o Senhor, maravilhosas com o Senhor, e que dessas experiências possamos estar passando para os que estão do nosso lado, no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja até na rua, meu Pai, num momento ali rápido, fazendo alguma coisa, nós temos a oportunidade de estar levando a palavra, porque os aflitos, os sofridos, os doentes de alma, meu Pai, porque a doença maior é essa, a doença na alma, é o vazio que está imperando nesse mundo e que muitas vezes a gente fica sem saber, meu Pai, o que fazer. Às vezes acha até que o que nós estamos fazendo não tem efeito, mas que os nossos olhos não caiam nisso, meu Pai, que a gente permaneça sabendo que dia após dia nós estamos plantando sementes, meu Pai, boas sementes, que podemos não ver o fruto naquela pessoa, mas nós cremos pela fé, meu Pai, pela certeza de que elas serão salvas, seja na nossa casa ou seja aqueles que o Senhor tem confiado a nós. Nos capacita cada vez mais, meu Pai, e tudo que nós estamos meditando aqui a gente possa transformar, meu Pai, mudanças na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso serviço ao Senhor, e que a gente venha cada vez mais, meu Pai, nos firmar e estar atentos à Sua vontade para a nossa vida. É o que eu te peço, eu entrego a vida de todas nós nas Tuas mãos, meu Pai, de toda a nossa família nas Tuas mãos. Desde já te agradeço, meu Pai, porque eu sei o quanto o Senhor tem cuidado de nós, mesmo nós não merecendo. E que nunca a gente venha, meu Pai, deixar a cruz, que a gente nunca venha que a gente siga negando a nós mesmos e segurando a nossa cruz até o fim, meu Pai, porque é a melhor escolha que nós fizemos. Desde já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Isso aí, pessoal. Então, por hoje é só. E a gente vai dar continuidade. Capítulo 2, 1 Coríntios, quinta-feira. Deus abençoe cada um de vocês.